paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que tem sempre nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, aí na sua empresa, no seu lazer, talvez aí no seu local de trabalho, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, nessa noite eu quero agradecer muito a Deus pelo culto de hoje e pelos irmãos que esteve conosco ali, movidos na fé. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu quero também nessa noite deixar uma palavra reflexiva para nós. Já estamos caminhando aí para o final da quarta-feira, quarta-feira de cinzas, que muita gente chama de quarta-feira de cinzas. E durante o resto da semana nós vamos estar falando sobre rumos, que esse mês de março, esse final de fevereiro, março toma, e as batalhas espirituais que nós enfrentamos, e nós vamos nos armar com armas da fé, para poder vencer essas batalhas. Nessa noite, eu quero deixar uma palavra reflexiva, e uma palavra que está no livro de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias vai para o maior confronto da história, lá no Monte Carmelo, Elias e os profetas de Baal. Eu quero falar para você algo muito importante. Amados, como que a palavra altar ela é importante? Altar. E por isso eu quero perguntar a você, como é que está o seu altar de adoração? O seu altar de comunhão com Deus? Amém? Nós vamos ler uma palavra aqui, e nós vamos fazer umas considerações. Eu não quero te enfadar com o tempo, mas gostaria muito que você depois lesse a palavra aí na sua casa, no seu local de trabalho, o capítulo 18 todo de 1 Reis, e que você pudesse, em nome de Jesus, se alimentar e fazer uma reflexão mais detalhada. Deus vai continuar falando com você, amém? A palavra de Deus em 1 Reis 18, versículo 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E você que crê na palavra de Deus, diga amém, diga graças a Deus. Meus queridos, quando eu mergulho nessa mensagem, nessa noite, ainda vindo da igreja para casa, Deus começou a falar no meu coração. Amados, o altar é o lugar onde as coisas se decidem. O altar é a identidade do nosso coração. Todo altar de uma igreja, ele é visionado, ele é observado. Muitas pessoas almejam os altares de uma igreja. Mas o altar verdadeiro que Deus está preocupado é com o altar do nosso coração. Nosso coração não é um altar. É um altar de sacrifício. Porque todas as decisões que você toma para se aproximar e agradar a Deus, você sente diretamente no teu coração. Então você imagina que Elias vai num dos maiores confrontos da história, e esse confronto no Monte Carmelo, os profetas de Baal chegaram para sacrificar a Baal. Eram 400 profetas de Baal e 450 dos postes ídolos de Azerá. No total, 850 profetas que foram para um desafio contra apenas um profeta. Mas um profeta que estava na direção de Deus. Mas quando Elias chega no monte, ele fala: olha, vocês sacrificam primeiro porque vocês são muitos. Depois eu vou sacrificar. Mas quando Elias chega no Carmelo, a primeira coisa que ele observa é que o altar de Baal estava montado, operante, havia cinzas no altar e até resto de sacrifício. Enquanto o altar do Senhor estava quebrado. Enquanto o altar do Senhor estava em ruínas. Dava para ver que ninguém sacrificava naquele altar há muito tempo.
Então ele disse: sacrifiquem primeiro, porque vocês são muitos. Mas os profetas de Baal profetizaram a manhã toda, gritaram, retalharam o seu corpo até o sangue escorrer. E quando foi virando a tarde, na hora da oferta de manjar, Elias disse: agora é minha vez. Elias debochou deles. Elias fez tanta coisa para poder irritá-los, porque Baal não tinha voz. Baal era uma imagem de escultura. Não era um deus de verdade, era um deus pagão, né? Construído pela mão de um homem. Então Elias, quando ele chega naquele monte, uma coisa que eu acho impressionante no profeta é que ele não fica admirado, surpreso, ou até mesmo isso tira dele a sua fé. Não. Elias, quando ele olha o altar do Senhor, ele vai esperar o seu momento para edificar o altar do Senhor. O altar de Baal estava pronto. Mas quem sacrificava naquele altar não tinha nenhum tipo de experiência com Deus do céu, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, meus amados, quando dá a hora de Elias sacrificar, a Bíblia diz que Elias toma 12 pedras, profético, segundo o número das tribos de Israel, os filhos de Jacó. E Elias edifica o altar do Senhor. Quando nós falamos de altar, nós vamos pegar o Salmo 84, versículo 3, que diz, né? Até o pardal e andorinha fez ninho para sua prole nos altares do Senhor. Altares que estavam abandonados. Altares dos quais não havia sacrifício. Quando nós pegamos um altar famoso lá no Éden, aliás, fora do Éden, aonde Caim e Abel edificaram um altar. Mas o que Caim colocou no altar, Deus não se agradou. Mas o que Abel colocou no altar, Deus se agradou. Deus atentou para a oferta de Abel. O altar é o lugar onde você expõe o teu coração. Quando nós falamos de um altar da igreja, para que o Senhor use e aceite quem está ali em cima, é preciso que o coração daquela pessoa esteja disposto, ele esteja disposto a dar o seu melhor para Deus. Quando a gente sacrifica no altar de Deus, para que Deus ele se alegre, ele precisa aceitar a nossa oferta. E a nossa oferta é a identidade do nosso coração. Amados, o altar do Senhor, muito tempo não se sacrificava. O altar dos demônios de Baal estava operante, mas o altar do Senhor estava quebrado, estava em ruínas. Mas Elias edifica esse altar. E o altar que Elias edifica, Deus aceita o sacrifício que é colocado ali. Nós sabemos que Elias colocou ali um novilho, mas Elias pediu que jogassem ali três talhas de água, ali em cima, cântaros de água, 4 vezes. Então, 4 vezes 3 dá 12. Tudo que Elias estava fazendo era profético. Deus aceitou ao sacrifício naquele altar. A pergunta é: como é que está o altar do seu coração? O que é que você tem sacrificado ultimamente? Será que o altar do seu coração está operante? Será que há sacrifícios nesse coração? Será que há sacrifícios nesse altar? Será que Deus está olhando para esse altar e está se agradando do que se tem colocado nele? Será que quando você apresenta para Deus a tua oferta, o teu sacrifício, Deus ele tem aceitado a sua oferta? Quando ele olha para o teu altar, será que o teu altar está edificado? Amados, quantas pessoas estão precisando de restaurar o altar da adoração a Deus? Eu quero pegar esse altar. O altar do qual nós disponibilizamos a nossa alma, nosso corpo, a nossa vida para Deus. Queridos, desde quando começou a pandemia, o ano passado, quantas pessoas, amados, destruiu o seu altar de adoração?
O nível de relacionamento com Deus está precário. Quantas pessoas estão fazendo as coisas na casa de Deus aleatoriamente? Não mais. Porque existe uma paixão, um fogo nesse altar. O fogo se apagou. A lenha virou cinza. Se apagou e não foi removida. A teia de aranha cresceu nesse altar. Quantas pessoas não voltaram mais para a igreja desde março do ano passado? Quantas pessoas têm ido na igreja lá uma vez ou outra? Se tornaram crentes de sexta-feira? Se tornaram crente de domingo? Se tornaram crente de Santa Ceia? E as suas ofertas são ofertas que não têm alcançado mais o coração de Deus. Hoje nós ouvimos falar muito de aglomeração, de doença, de pandemia. Mas, amados, doença sempre houve. Risco sempre houve. Mas o povo vivia de uma fé diferente. Hoje, a fé das pessoas estão ligadas a remédios. Está ligado no que ele carrega no seu bolso. Se o bolso está cheio, ele tem fé. Se ele não tem nada melhor para fazer do que ir à casa de Deus, ele vai à casa de Deus. Mas se aparece, ele some. Eu estou cansado. Eu preciso de olhar para mim. E às vezes a pessoa esquece que o altar da adoração está quebrado. Está em ruínas. A pessoa que vai na igreja com qualquer propósito no coração, menos de adorar a Deus, menos de ouvir a palavra, menos de sacrificar o Senhor. Está na hora de restaurar o altar da adoração, está na hora de você voltar para a presença de Deus de verdade, e voltar a ser aquela bênção que você era antes. Pastor, nós estamos vivendo problemas muito sérios. Eu quero dizer para você, eu concordo para você, que os problemas de ordem espiritual, financeiro no Brasil estão muito sérios. Os problemas de caráter no Brasil estão cada dia mais sérios. Mas muitas pessoas falam, pastor, eu não tenho dinheiro para poder ajudar na igreja. Amados, quantas pessoas dizem isso? Mas tem dinheiro para passear para longe, tem dinheiro para comprar suas roupas novas, tem dinheiro para comprar seus sapatos novos, tem dinheiro para fazer suas festas. Você não tem dinheiro para sacrificar o Senhor, para abençoar a casa de Deus. Você não tem dinheiro para isso. O altar da adoração, quantas pessoas vai para a igreja e nem mesmo para bater uma palma num glória a Deus, aleluias para Jesus, hoje está prestando mais. Mas para, se está no meio de uma brincadeira, de uma zoação, né, de algo mundano, a pessoa é todo vapor, é todo fogo. É muito comum as pessoas aparecer nas suas redes sociais fazendo poses e dentro da igreja. Parece que comeu giló o dia inteiro, parece que bebeu fel o dia inteiro, entra na igreja, parece alguém que está indo para a forca. A igreja é lugar de alegria. A igreja é lugar de você expor teu coração para Deus e dizer, Senhor, não importa o que eu esteja passando, não importa o que eu esteja passando, o meu coração é teu. As adversidades vão passar, o problema vai passar, mas o seu coração, o altar de adoração, ele tem que estar operante. O altar do sacrifício tem que estar operante. O altar da comunhão tem que estar operante. Quantas pessoas estão separados de Deus, literalmente, e precisa restaurar esse altar que está em ruína. O altar do seu casamento, o altar da dignidade, o altar da alegria, precisa ser restaurado, seus altares. Precisa ser restaurado. Está na hora de você olhar e falar, eu vou restaurar o altar da minha vida com Deus. Talvez o teu altar esteja em ruína há tanto tempo, porque um relacionamento deu errado, uma amizade deu errada, você está atravessando um deserto na sua vida e está esquecendo às vezes que Deus é maior do que tudo. Para nós chegarmos aqui hoje, ser evangélico para muitos é status. É status, virou uma brincadeira. Mas ser um cristão evangélico é coisa muito séria.
Requer de nós que a nossa vida espiritual ela esteja alicerçada no Pai. Requer que a nossa vida espiritual ela esteja alinhada com o Senhor. Requer que a nossa amizade com Deus ela esteja intacta. A Bíblia fala para nós no livro de Tiago que a amizade com o mundo, aquele que tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, está na hora da gente restaurar o nosso altar de adoração com Deus. Amados, que área da sua vida está em ruínas? Qual é o altar da sua vida que está quebrado? E que você precisa restaurar ele com Deus? Há levitas que está com o altar da adoração esfacelado. Há obreiros que está com o altar da comunhão, pastores esfacelados. A igreja, a maioria das pessoas estão hoje sacrificando, colocando no altar o sacrifício de Caim. Deus tem observado, mas não tem se agradado. Deus ele tem olhado, mas ele não tem se agradado. Está na hora de você olhar para Deus e falar para Deus: Senhor, eu quero restaurar o meu altar com o Senhor. O altar é a identidade dos corações. Lembra lá em Êxodo 32, quando Arão faz aquele bezerro de ouro, que ele diz: amanhã nós vamos fazer um altar ao Senhor, amanhã será festa ao Senhor. Mas Deus não aceitou aquela festa regada de pecado, de orgia, de bebedeira, de glutonaria. Deus não aceitou aquilo. Mas eles se preocuparam em edificar um altar. Talvez hoje você só sabe olhar para a sua vida e dizer: o dinheiro está curto, não tem condições de eu fazer. Você não se importa hoje com um programa de rádio numa igreja, com um programa de televisão numa igreja, com a ajuda missionária numa igreja. Você não se importa com o trabalho social numa igreja. Você não se importa com o aluguel da igreja. Você não se importa com nada dentro da igreja. Está sempre disposto a gozar do melhor que a igreja pode te oferecer. Mas nunca você pode sacrificar alguma coisa no altar de Deus de verdade, como você já fez um dia. Um dia o seu altar estava operante, fumegando. Tinha que acordar pela manhã, remover a cinza e colocar mais lenha. Você não deixava de sacrificar, mas hoje você pouco importa. O Senhor não aceita animal cego. O Senhor não aceita frutos podres. O Senhor não aceita uma adoração meia boca. Está na hora de você olhar e não se abate. Elias, quando ele vê o altar do Senhor quebrado, ele só pensou uma coisa: na minha vez eu vou restaurar o altar. Eu quero dizer para você, sabe quando chega a sua vez? Na hora que você diz assim: hoje muita gente esteve na igreja. Aí alguém diz assim: sexta-feira eu estou na igreja. Sexta-feira é um dia que você sai de casa pensando: hoje eu quero restaurar o altar da minha vida. Eu não sei qual altar na sua vida está quebrado. Eu não sei, de repente é o altar da santidade. O altar da santidade, já parou para pensar nisso? Talvez o altar da santidade está quebrado na tua vida. E talvez você precisa restaurar ele hoje, porque talvez você já não está fazendo separação mais entre o impuro, o puro com o impuro. Você já não está mais fazendo separação, entre o santo e o profano. Você já não está fazendo mais separação do certo e errado. Tudo para você é aceitável. Está na hora de você olhar e falar: eu, sexta-feira, suponhamos que amanhã, quinta-feira, tem culto na sua igreja. Suponhamos que sexta-feira você tem culto, então você tem oportunidade. Num desses cultos, saia de casa. Acorde pela manhã e saia da sua casa e vai para a igreja pronto a restaurar o altar com Deus. Seu altar com Deus. O altar da sua comunhão com Deus. E Deus irá te abençoar. Eu não sei qual altar da sua vida está quebrado. Mas seja ele qual for, restaure ele a tempo. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí.
Quanto tempo tem que você não frequenta, que você não faz uma campanha na sua igreja? Quanto tempo tem que você não pega o envelope, mesmo que você não participe, que você não pega o envelope e fala, eu vou cumprir esse voto. Eu vou ajudar o ministério. Porque eu sei que se eu fizer para Deus, Deus fará para mim também, não é negociata. Isso aí é um direito. Isso aí a Bíblia te garante. Então tem horas que você precisa de olhar e falar, eu preciso de restaurar esse altar da minha vida. Talvez há muito tempo que você não consegue se alegrar mais porque algo deu errado na sua vida. Talvez um problema sentimental, talvez um problema conjugal, algo deu errado na sua vida. Está na hora de você reconstruir o altar que está esfacelado. E mais, quem tem compromisso com Deus, quem crê em Deus, não espera para os outros restaurar o teu altar. Você mesmo vai restaurar o teu altar. Elias, ele não mandou obreiro, ele não mandou outras pessoas, ele não mandou amigos, ele não mandou a multidão que estava ali. Ele pegou as pedras. Ele escolheu as pedras. Ele edificou o altar. Muitas das vezes você vai na igreja e fala, pastor, ora para mim, para essa área da minha vida. Pastor, ora para isso acontecer. Pastor, ora para aquilo acontecer. Pastor, ora para aquilo outro acontecer. E talvez as coisas não aconteçam porque você precisa restaurar os altares da sua vida que está quebrado. Eu vou te falar uma coisa, presta bem atenção. Talvez você pode pensar, eu não estou conseguindo entender, você vai entender. Eu um dia vi uma reportagem de uma cantora muito famosa nos Estados Unidos. E essa cantora, ela mostrou onde estavam os seus DVDs. Cada DVD lançado tinha um altar. Tinha um altar. Nesse altar, cada DVD estava ali com velas pretas e vermelhas. Ela consagrou cada DVD, cada show, cada turnê era separado. Se o ímpio acredita nisso, você mais do que tudo tem que acreditar que a sua vida ela é regida por altares. O seu altar da comunhão, da adoração, do sacrifício. Eu não sei qual desse altar está quebrado, mas seja ele qual for, restaure ele hoje, enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A sua igreja. Enquanto você viver aqui, viva com dignidade. Você precisa ter um relacionamento com Deus que o agrade. Que o agrade. O céu e o inferno é real. Quero dizer para você, para de dar desculpa. Para de dar desculpa para você mesmo. Que tudo está difícil. Está difícil para Deus? É porque é para Deus. Se fosse para homem, seria fácil. As coisas para você faz fácil. Para Deus é dificuldade. Então entenda que Ele é o Senhor da nossa vida. E se você crê nisso, nesta noite, eu quero pedir a você, restaure o altar da gratidão na tua vida. O altar da gratidão. Lembra quando você chegou naquele ministério? O que você já viu? O que já aconteceu com você? Quantos livramentos, quantas bênçãos, quanta superação. Ali tem alguém que paga um preço pela tua vida. Então está na hora de você restaurar esse altar que foi quebrado por causa de circunstâncias da vida. Restaure ele, porque Deus ele é fiel para te abençoar. Eu quero fazer uma breve oração com você. E se Jesus permitir, amanhã às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando mais uma palavra de fé para a nossa breve meditação. Nesse momento agora, é momento de oração, é momento de milagres. Jesus ele está entrando na sua casa, na sua empresa, com providência divina. Se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, eu venho, Senhor, nesta noite entregar a vida, meu Pai, da Maris Guimarães, da Tereza Guimarães, a Rosina Guimarães. Eu venho entregar, meu Pai, o Antônio Guimarães.
Eu venho entregar, Senhor, em tuas mãos o José Guimarães, o Toninho Guimarães. Eu entrego, meu Pai, toda a família Guimarães de São Paulo e também em Juiz de Fora, em todos os lugares onde houver um familiar, meu Pai, ó Deus, do Antônio Guimarães, Senhor, venha abençoá-los ricamente. Eu quero, Senhor, entregar em tuas mãos a vida da nossa irmã Maria Amélia Castro, meu Pai. Senhor, abençoa ela poderosamente, toda a sua casa, o seu esposo, meu Pai, todo o seu projeto de vida e saúde. Eu apresento, Senhor, a Ti nessa noite, meu Pai, a vida, Senhor, da nossa irmã Eliane, meu Pai, no bairro Santa Cruz. Abençoa ela e toda a sua casa. Eu quero, Senhor, entregar a vida também, meu Pai, do Renato Fortes, da Ana Paula e toda a sua família. Eu peço pela vida da pastora Conceição, meu Pai, da Gabriele, Senhor, da Lavínia. Peço pelo Max, a Juliane, peço por toda a família. Eu quero, Senhor, entregar a Vanderleia, meu Pai, em tuas mãos. Senhor, a Mariane, meu Pai, toda a sua casa, que sejam todos abençoados pelo Senhor. Eu apresento, meu Deus, a vida, meu Pai, da Eunice Aparecida, que está aniversariando hoje também. Que o Senhor abençoa a tua filha poderosamente. Querido Deus, eu quero entregar, Senhor, a vida do Caio, meu Pai, da Jéssica, meu Pai, em tuas mãos. O Caleb, meu Pai, peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a Alicia, em nome de Jesus. Meu Deus, eu entrego, Senhor, em tuas mãos todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Senhor, visita toda a sua família, em nome de Jesus. A Selma Boscato, venha abençoar a vida dela. Toma em tuas mãos o Pedro, a Brenda, meu Pai. Abençoa toda essa família. Eu quero, Senhor, entregar o Wellington Paulo em tuas mãos. A Shirley, meu Pai, a Iris, toda a sua casa. Meu Deus, eu peço nessa noite que o Senhor abençoe ricamente todos aqueles que têm compartilhado as mensagens, meu Pai, que nós temos gravado, Senhor, que tem, meu Deus, evangelizado através, meu Pai, desta obra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai eterno, a vida da Nailê, meu Pai, lá, ó Deus eterno, em Além Paraíba. Tome em tuas mãos o Walter, a Dona Matilde, a Samanta, a Vanderleia, o Tarcísio, a Vitória e a Tainara, meu Pai, e a mãe da Nailê, a Dona Augusta Lucinda. O Senhor venha abençoar rica e poderosamente, em nome de Jesus, todos os familiares, meu Pai, lá em Além Paraíba. Eu entrego, meu Deus, em tuas mãos, meu Pai, nesta noite, todo aquele que precisa de um milagre, que precisa de um fortalecimento. Há pessoas, ó Pai, que afastou da tua casa e não voltaram mais. Há pessoas, meu Deus, que estão, ó Deus, desviados, esfriaram na fé. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor toque nessas vidas. Pessoas, meu Pai, que deixaram o Senhor de ser, meu Deus eterno, um provedor, meu Pai, do ministério. Que o Senhor venha abençoar essas vidas, colocar um sentimento, um desejo, meu Pai, que eles têm, Senhor eterno, um compromisso na tua casa. Nessa noite, eu quero entregar esse irmão que, ao ficar doente, afastou da tua casa. Essa pessoa, meu Pai, que entrou em depressão por causa dessa pandemia. Pessoas, ó Pai, que perderam familiares, ó Deus, e não entenderam, Senhor eterno, e trocaram, Senhor, os pés pelas mãos, Senhor eterno. Eu quero entregar em tuas mãos a vida da Rosiane, meu Pai. Abençoa a Rosiane, abençoa Heleno, seu esposo, abençoa, meu Pai, toda a sua família, a sua mãe, a Dona Silene, seu Valdir, seu pai, todos os seus irmãos, meu Pai. Eu estou entregando em tuas mãos agora todos aqueles que estão nos acompanhando e têm compartilhado esta palavra, e que o Senhor Jesus toque em suas vidas e te fortaleça, que nessa noite você possa ter uma comunhão profunda com Deus, que você volte a ser aquela bênção que um dia foi, no nome de Jesus, que esse altar, ele seja um altar de sacrifício, que o Senhor se agrade, que fogo desça nesse altar e que você seja impactado, que você venha ser encandecido pelas chamas do Espírito Santo, no nome de Jesus. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos eternos, o pastor Isaías vai ficando por aqui. Quero pedir a você, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva em nosso canal, inscreva. Toda vez que você compartilhar uma mensagem, peça a pessoa, se inscreva nesse canal, faça com que a gente venha crescer no YouTube, Instagram, Facebook, para que a palavra de Deus ela venha ser ministrada. O pastor Isaías,
Não use essa ferramenta de comunicação para aparecer para ninguém, para jogar a conversa fora. Eu estou aqui para, em nome de Jesus, preparar para você, entregar para você uma resposta de Deus, para que você venha se alimentar, para que você venha crescer. Que Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus te dê uma ótima noite, que a palavra que o Senhor tem nos dado, que ela possa gerar vida em você, em nome de Jesus e na sua família. Uma boa noite para você. Fiquem todos na graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. E que a paz de Cristo jamais se afaste da tua casa e do teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade com mais um momento de fé. Amém? E graças a Deus.